Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, tu dissestes que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, em coração, vontade, sinceridade, lá tu estarias. Aqui nós nos encontramos, Senhor, em teu santo nome, por tua santa vontade, e rogamos para que tu possas aqui estar, Senhor. E que tua presença, na forma dos espíritos amigos, benfeitores celestiais, anjos guardiões, na individualidade de cada irmão, possam acalentar, Senhor, aplacar as angústias das nossas almas, tranquilizar nosso coração, afugentar as ideias negativas e materialistas, dissipar as perturbações das múltiplas vozes que gritam em nosso cérebro, Senhor, ofuscando a luz da verdade em nossa consciência. E possamos, Cristo Jesus, sentir a tua presença nos recessos de nossa alma, como uma brisa perfumada de um amanhecer. Que possamos sentir a tua presença como uma pétala de rosa, uma folha, sente a gota do orvalho em uma manhã iluminada pelo sol. Que possamos ter a esperança na alma, Senhor, e afugentar a desesperança que muitas vezes nos assolam, como náufragos em um oceano de dificuldades, possamos encontrar a tábua da salvação e o farol, que é o brilho do teu coração, para nos direcionar a um porto seguro. Aqui nós nos reunimos nessa casa de amor, Senhor. Rogamos que estas bênçãos celestiais possam ser estendidas ao lar aqui representados, à família, aos familiares, aqueles que estiverem em vínculos com cada um, Senhor, mesmo que estes vínculos sejam de perseguições, ódios, indiferenças e obsessões. Rogamos por aqueles que titulam-se algozes, inimigos ou perseguidores. Rogamos, amado Jesus, entendimento para aprender a amar, para ter coragem para orar, rezar, até por aqueles que nos causam, Senhor, desgostos. Abençoai, Senhor. Abençoai os trabalhadores desta casa santa que colocam-se como intermediários do teu amor. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Nunca há de faltar na mesa, no prato de qualquer ser este alimento. Mas, acima de tudo, nós clamamos que não falte o alimento da alma, o alimento do amor, da fraternidade, da comunhão e da caridade. E este alimento possa transformar-se em medicamento. Abençoe as mãos de todos aqueles que participaram para que este alimento chegasse até a nós. Desde o simples agricultor, que verteu seus suores e encheu suas mãos de calo, arando a terra, semeando a semente, cuidando, colhendo e transportando. Que chegue a cada um a gratidão do nosso coração, como doce energia, Senhor, do teu amor, protegendo-os, fortalecendo-os. Abençoe este caderno de amor, Senhor. Cada nome que aqui encontra-se, aonde estiverem, receba a visita do anjo amigo, do protetor celestial, fortalecendo-lhe para sair das dificuldades, dos vícios, das intemperanças, e possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela, Senhor, e professar a tua verdade de amor e vida eterna. As águas aqui trazidas e em cada recipiente, na individualidade de cada irmão, amado Jesus, estenda tuas mãos. Assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai estas águas no mais precioso medicamento
que alivie as dores físicas e que possa curar as dores e enfermidades espirituais, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos, Senhor Jesus, se for de tua santa vontade, que tuas bênçãos se estendam sobre a colônia Santa Marta, aos hospitais, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, as creches, Senhor, onde houver a solidão, a dor, a angústia, o sofrimento daqueles irmãos relegados às intempéries das ruas, aprisionados pelos vícios e demências. Por misericórdia, Jesus, abençoe a cada um. Acolha-o nos teus braços fraternos e entregue a nossa Mãe Santíssima, a tua mãe, mãe de todos nós, Senhor, para que ela possa cuidar com o zelo que só a Mãe Santíssima sabe. Abençoe o nosso país querido. Ilumine, Senhor, todas as religiões do mundo, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e que possamos um dia compreender que as religiões são expressões para a união dos filhos do mesmo Pai, e não para a divisão e a separação. Que possamos compreender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que possamos ajudar-nos mutuamente na prática da caridade e a vivência da fraternidade possa nos unir em rumo à regeneração do amor. Ó amado Jesus, que a humanidade sinta a tua presença e que possa dissipar as intenções das guerras, das intrigas, da maldade, e que possamos viver em paz. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Como nós somos necessitados de expressar esse amor, não é? Sentir amor, nós sentimos. Como nós estamos carentes de abrir nossos corações e amar, no sentido profundo desta pureza de energia. Quando nós compreendermos isso, como nós modificaremos o curso de nossos destinos, de nossa jornada e de nossa vida. Como nós deixaremos tantas coisas pequenas para trás e como nós encontraremos a paz e a felicidade em nossa alma. Como nós descarregaremos o peso das perversas energias que nos atormentam a alma. Quantos conflitos psíquicos têm nos atormentado? Quantas dualidades estamos vivendo? Até mesmo quando nós dedicamos essas doces energias chamadas amor a um companheiro, amigo, não importa o grau, seja filho, seja namorado, amante, marido, esposa, não importa, pais, nós dedicamos na forma do ego, do aprisionamento, na forma de que quaisquer indiferenças ou ingratidão acaba-se ali. A energia do amor e transpõe a perigosa linha que é tão fina e tênua que o amor se transforma no ódio. Porque ainda nós estamos aprisionados na dificuldade da compreensão do nosso eu. Você se conhece? Você já pensou em você? Não no contexto de que você é, mas no contexto de que você, aquilo que você traz como essência, a sua essência. Não aquilo que você tem como esse corpo biológico. Eu peso 80 quilos, eu sou assim, 1 metro e tanto de altura. Não, não. Sou formado, não formei, estudei, sou pai, filho. Não, são condições de estar. Isso não é você. É a condição de que você está. Você está como filho, está como pai, está em uma determinada profissão. Estou falando do que você é, na profundidade do seu ser eterno, individual. E o que você está construindo para essa eternidade?
há uma necessidade muito grande para que nós possamos encontrar o princípio desse caminho, pois as respostas todas ainda não são permitidas responderem para nós. Por quê? Porque as verdades podem nos ferir e machucar. Assim como uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, chega para a mãe, para o pai e fala: como eu fui feito e nasci? Não pode dizer todo o processo. Geralmente diz, na minha época diziam, né? Ah, você veio no bico da cegonha. Até 8 anos de idade eu ficava caçando cegonha trazendo menino. Nunca achava nenhum. Olha o tanto que eu sou bobo. Eu não vou falar que eu era, não, porque eu continuo mesmo. Bobo do mesmo jeito. A única diferença é que eu não babo, né? Muito. Mas hoje já se tem uma consciência, uma facilidade a mais para dizer: olha, o papai pôs a sementinha na barriguinha da mamãe e essa sementinha germinou e você ficou lá por um período de tantos meses e aí formou essa linda e maravilhosa árvore que é você, minha criança. A criança fica extremamente feliz com essa resposta. Não foi mentira, mas também não foi a verdade. Não é? Nós estamos nessa realidade. Nós não poderíamos dizer para a criança: olha, em 40 milhões de espermas, que daria para ir daqui à Lua, na proporção de um ser humano, um andou mais rápido, bateu nos outros, deu uma chicotada num, outro ali, uma rabada num ali, e chegou primeiro e fecundou o óvulo da mamãezinha, fazendo ali a transmutação de um elemento, de 2 elementos que fecundam um, em trilhões de células. Não é? A criança ficaria pirada, né? Assim Deus está fazendo conosco, mas nós podemos saber a nossa essência. Porque o princípio básico para entender nossa essência: eu sou o Espírito, eu estou na matéria. Básico. Eu sou um Espírito, estou na matéria. Se eu sou um Espírito, eu tenho necessidades espirituais. Se eu estou na matéria, eu tenho necessidades materiais. Se eu desprezar um destes dois, eu agrido o meu eu integral. Eu não agrido fulano, beltrano, ciclano, eu agrido o meu eu. Os outros sentirão os reflexos da agressão que eu fizer a mim. Mas a dor não se divide. Divide? Não divide dor. Existe muita gente que queria dividir a dor aí agora, né? Mas não divide. Eu mesmo ia dividir algumas com vocês. Ah, não, eu sou tão bonzinho, tão caridoso, você pode levar a dor toda. Não precisa, olha o tanto que é caridade. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Eu sou um espírito, você é um espírito. O que você está fazendo para a tua alma? Você já teve outras vidas, está nessa. Você já conviveu com muitas pessoas, algumas em situações complexas, outras em resgate, outras começando para ver se vai ser resgate ou se vai ser situações de amizade para a vida eterna. Tudo depende de quem? De nós, na nossa individualidade. Compreende isso? Tudo depende de nossa individualidade, da nossa escolha pessoal. Nada está determinado. A única coisa que está determinada é aquilo que já é decidido pelas nossas escolhas do passado. Compreende isso? Veja só, no Livro dos Espíritos dá uma pincelada muito grande, um esclarecimento sobre isso. Emancipação da alma, lá no capítulo 8, o sono e os sonhos. Veja só que interessante. O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal. Por exemplo, o espírito permanece nesse corpo voluntariamente. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que de 100 espíritos aqui no corpo, 99,999 quer sair dele. Não é? Queria sair dele. Responde assim: é como se perguntasse se um prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Vou dar um exemplo extraordinário. Há
a lagarta rastejando. Ela tem um envoltório grosseiro, pesado. Né? A lagarta vai e cria um casulo. Ela vai aprisionada ali. É como se nós estivéssemos no processo do corpo aqui na carne. E com o passar do tempo, aquele casulo que serviu de um aprisionamento, assim como nós estamos no corpo, aquela lagarta sofre uma transmutação, uma transformação. De lagarta, através de grandes dificuldades, lutas individuais dela, porque nela, só ela, porque ela está aprisionada em um casulo, com muitas dificuldades, ela arrebenta aquele casulo, e daquele casulo ela se liberta e cria-se as belas asas de uma borboleta e voa no espaço livre. Assim somos nós. Nós estamos presos nesse corpo. Alguns arrastando e outros enclausurados no casulo de si mesmo. Nós temos que entender essa essência imutável das leis de Deus que se opera em nós. Chegará um momento que nós, se não contribuirmos para o engrossamento do nosso corpo, nós criaremos as asas da libertação. Está compreendendo isso? O que é engrossamento do nosso corpo? O apego às coisas da matéria em detrimento e o abandono das coisas espirituais. Lembra que eu disse que nós estamos na matéria e precisamos de coisas da matéria? Nós temos que saber até onde a lei de Deus nos permite usar as coisas da matéria. Não podemos infligir as leis de Deus sem pagar um preço muito alto. E é o enclausuramento de nosso espírito, mesmo depois de ter deixado o corpo físico. Isso acontece nos casos de vício, suicídio, apego à matéria. Basta assistir o filme Nosso Lar 1 e 2. Vai ter aí uma boa explicação, né? Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Olha, agora vem uma parte extraordinária, presta atenção. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Quando nós dormimos, nós morremos. O corpo fica inerte. Todos os batimentos do corpo são reduzidos. Então, o corpo não precisa do espírito, porque o espírito é incansável e é o princípio inteligente. O corpo é apenas uma máquina, uma matéria. O espírito sai do corpo. Aí vem as situações complexas. Para onde o espírito vai? Quando o nosso corpo dorme, para onde tiver a vontade. E está regendo o seu dia a dia. O que passa no seu pensamento durante o dia? É para onde seu espírito vai à noite. Está compreendendo as noites turbulentas? Está compreendendo as brigas? Está compreendendo os pesadelos? Os horrores? Está compreendendo os encontros com almas afins? Está compreendendo os paraísos celestiais? Acho que poucos, né? Eu queria saber quem sonha no paraíso celestial aqui, né? Mas tem, claro. Se ele trabalha no campo do sentimento, na pureza do amor durante o dia, é lógico que o espírito dele vai na pureza de encontros no mundo celestiais. Vamos continuar para entender? Como poderemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, crede, enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outros mundos. Olha só que extraordinário! Muitas vezes dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verdade. Engana-te, é frequentemente uma lembrança dos lugares e das coisas que vistes como espírito e verás, quando for em uma outra existência ou no futuro, ou em outro momento, estando o corpo entorpecido. O espírito esforça-se por quebrar seus grilhões
procurando no passado e no futuro. Veja só que interessante. Pobres homens, olha que diz, que poucos conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbados a esta pergunta de todas as crianças. O que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? Todo mundo fica doido para interpretar sonho aí como vidência, premonição, não é? Ah, eu sonhei que meu marido está me traindo, deve ser verdade, porque eu sonhei e o meu sonho é sempre uma realidade. Mentira. Mentira. 85% das vezes que nós sonhamos é tudo mentira. Você sabe qual a hora que começa as maiores obsessões da nossa vida? No sonho. Nossas emoções do dia perturbam-nos e nós não temos o hábito de rezar. Temos? Quem tem hábito de rezar sinceramente? Ah, são poucos. Nós rezamos por desencargo de consciência. Ficamos no celular 2 horas antes de dormir e rezamos 2 minutos depois. E o que é que fica gravado? Os 2 minutos da prece ou as 2 horas de celular? E o que nós fizemos durante o dia? Quais foram nossas intenções diárias? Quais são os fluxos dos nossos pensamentos? Quais são as decisões do nosso sentimento? Não estou falando do que nós fizemos, não. Porque grande parte de nossas vontades nós não fazemos materialmente, mas fazemos dentro do nosso coração. Não é? Quantas pessoas você já matou hoje? Na sua vontade. Mas espero que não tenha matado nenhum, né? Até agora. E nem depois, né? Quantas pessoas você já xingou hoje? Quantas pessoas você já entrou em guerra? Quantos conflitos você já entrou dentro do seu campo mental hoje acordado? Isso vai ter uma resposta a hora que você dormir. Vai passar a viver isso. Compreende isso? Essa leitura é um pouco longa, mas eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção para dar uma maior capacidade de compreensão da nossa existência, da nossa vida. Preste bastante atenção, por favor. Eu sei que é difícil leituras longas, mas é para consolidar esse aprendizado, essa advertência para nossas vidas, tão necessárias nos dias atuais. E hoje nós vamos falar sobre a prece, a felicidade que a prece proporciona. Então, para que nós possamos nos preparar para compreender o que a prece nos proporciona, precisamos compreender dessa essência que somos nós, espírito. Estamos em um mundo ilusório e precisamos encontrar a luz da verdade para libertar nossa alma, para libertar nosso corpo de tantas doenças e enfermidades, de tantos conflitos. E grande parte das enfermidades, você pega de 10 enfermidades, 10 doenças que nós temos, 8 são mentiras que nós construímos para nós, ou que outras mentes perversas constroem para nós. 80% de nossos sofrimentos são ilusórios. São psíquicos. São decisões tomadas sem o curso da verdade espiritual nas nossas vidas. Preste atenção. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. O sono, na hora que nós dormimos, nós nos encontramos do mesmo jeito que vai ser quando nós estivermos mortos. Depois da morte. Nós não temos consciência do nosso corpo físico. Espíritos que se desligam logo da matéria, em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Você está entendendo isso? Se nós temos uma vida digna, honrada, espiritualizada, repleto de fé, de amor e caridade, quando encarnado e durante o dia, quando dormimos, nosso espírito vai e encontra com espíritos já desencarnados, já mortos, e vamos fazer obras nas muitas moradas da casa do Pai. Quando nós morremos, deixa esse corpo, nós voltamos para o mundo da verdade, que é a nossa verdadeira casa, e lá nós encontramos as obras que quem fez? Nós. E já beneficiamos do bem-estar que já construímos quando nós estávamos encarnados.
Olha que extraordinário! Vamos continuar. Isso deve vos ensinar uma vez mais a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados, não aqueles que têm intenções materialistas, egoístas, perversas na terra. Veja só, todavia, a massa dos homens que na morte deve ficar longas horas em perturbações, nessa incerteza da qual vos falaram, estes vão, seja para mundos inferiores à terra. Olha só, tudo que nós estamos pregando, tudo que o Espiritismo vem nos avisando. Muitos vão para mundo pior do que está hoje aqui na terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. O que gera a simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar, ligados pelo coração àqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer nos momentos dos sonhos. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida aqui na Terra. Preste atenção nessa extraordinária leitura. Muitas pessoas, a grande parte da humanidade hoje não reza. A outra parte, poucos que rezam, rezam por desencargo de consciência. A mínima parte rezam, oram sobre a luz de uma verdade. Nós fomos educados a fazer da oração um petitório aos pés do nosso Pai e nosso Criador, para que Ele delegue suas próprias leis, que Ele anule as suas leis pela nossa vontade pessoal e momentânea. Nós queremos e pedimos para nosso Pai até destruir o nosso próprio irmão, nas orações que nós fazemos contra os nossos inimigos. O nosso inimigo é filho de quem? De Deus. Nós somos filhos de quem? De Deus. O nosso inimigo é... O que é nosso, então? É a aula do 2º ano primário. Nosso inimigo é nosso irmão. E nós estamos pedindo para Deus destruir nosso inimigo. Está compreendendo isso? Isso é no casamento, isso é no lar, isso é os ex, isso é no trabalho, isso é em situações diversas. A multidão hoje, a humanidade hoje caminha para uma solidão. Não é verdade? Quanta solidão. O Livro dos Espíritos, nesse último item, disse que nossos espíritos inferiores, para aqueles que ainda encontram na inferioridade as escolhas na Terra, ao dormir, vão encontrar com aqueles que são amigos, entre aspas, comparsas, afins na maldade, no vício, no sexo, e se comungam neste processo. E quando retornam ao corpo físico, através de acordar de manhã, ele não quer amizade com mais ninguém. Começa a se isolar, até da própria família e daqueles que são a sociedade. Por quê? Porque eles se sentem abastados, já amados, com os espíritos que reencontrarão no momento de dormir. Geralmente começam a dormir muito. A fuga para dormir muito, para encontrar com esses mesmos espíritos afins. E alguns que querem sair desse conjunto, desse grupo, desses espíritos, passam então a ter perturbação para dormir.
não dorme, porque ele quer sair, porque ele está sendo subjugado, ele está sendo obsediado, e a vontade dele já é de não querer mais, ele quer modificar os seus hábitos, e aí ele perde o sono, fica com medo de dormir. Passa noites acordados, mas não em prece, aí passa a tomar remédios para dormir. Agredindo 2 vezes seu ser, agredindo seu espírito que quer ficar acordado, porque não quer encontrar com aqueles espíritos, e agredindo seu corpo, porque seu corpo, ao espírito decidir, seu corpo criou um metabolismo de hormônios para que ele não durma, e ele agride também o corpo físico. Aí cria-se os processos terríveis das dependências químicas e as mudanças de humor, de comportamento, que geralmente culminam-se em tentativas de automartírio, de suicídio. Compreende isso? Qual seria, então, a solução para suportar, um remédio para suportar e evitar esses momentos tão difíceis de transformação em que ora cada um ser da humanidade nesse momento passa? Qual seria o antídoto? A prece, a oração. Porque a prece nos dá a sustentação dos anjos amigos de Deus em nós e faz nos fortalecer para evitar a influência do mal. Ocupa nossa mente com doces energias vibratórias e afastam os diálogos, as brigas, as obsessões que ficam gritando dentro da nossa mente, modificando os nossos sentimentos, fazendo-nos fazer aquilo que nós não queremos e nem gostaríamos de fazer, mudando a nossa própria personalidade, o mal. Quantas vezes você decide uma coisa e faz outra? Você está sendo sabotado pelas forças negativas do mal e por quem mais? Por você mesmo. Por você mesmo. Por quê? Porque não está buscando o antídoto. Você não está buscando o alimento. Se você fala assim, olha, eu quero emagrecer, e vai para um restaurante onde tem 140 espécies de alimento, e você não vai nos 80 que são de saladas, né? Vai nos 60 de massas pesadas. Então você está boicotando quem? Você mesmo. Você não quer emagrecer. Você gostaria de emagrecer, mas o que você quer é comer. Compreende isso? Ah, eu quero parar de beber. Eu não vou beber mais. E vai para o boteco ficar sentado na mesa de quem está bebendo. Ou compra um carotinho e leva para casa. Eu não quero beber mais. Aí você depois ainda faz uma piadinha. Eu quero beber o mesmo tanto que eu estava bebendo. Né? Não vou beber mais, né? Não vou aumentar. Vou beber só um carotinho por dia. Compreende isso? Você está boicotando você. Então nós temos que aprender que nós estamos lutando até mesmo contra nós mesmos. Porque nosso cérebro é um cérebro mentiroso. E nós temos que acessar, então, algo acima do nosso cérebro, que é a nossa mente. A nossa mente é uma força metafísica, ela é espiritual e física. Então ela está além do cérebro, que é só físico. Preste atenção nisso. Isso foi muito falado nos anos dos hippies, em 1970. Ai, era lindo aquele negócio de metafísica. Fazia músicas metafísicas que falava do alto e do baixo, da matéria e do espírito. E aí, muitas religiões surgiram para a grandeza da libertação da alma. Um deles foi Valdo Vieira, que fez a ciência da conscienciologia, que era amigo e parceiro de Francisco Cândido Xavier, que escreveram vários livros. Ele largou o espiritismo e foi para a conscienciologia, projeção da sua própria consciência no meio onde você está e habita, ou seja, na matéria, abandonou o espírito. Muitos outros usam a metafísica nas forças energéticas dos vícios. Ah, eu tenho que fumar algo para sentir aquela energia espiritual em mim. Ah, eu tenho que injetar uma droga. E assim as religiões foram ampliando os processos da presença material na fé. Só dá errado. Só dá errado.
Não dá certo isso. Encontrar a lucidez da prece, das verdades de Jesus Cristo. Nos momentos mais difíceis de Jesus, o que ele fazia? Isolava-se do mundo e orava, rezava. As preces no Jardim das Oliveiras, a prece no deserto, as evocações em cima das pedras, nas margens dos mares, nas savanas, debaixo de árvores. Jesus sempre estava em prece, em oração, para vencer as dificuldades que adviriam na sua vida. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, pedi e obtereis. Nós temos que pedir e ir atrás. Vinde, vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Os Espíritos de Deus estão prontos para nos ajudar. Deus, meus filhos, preste atenção, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Mas como nós vamos receber os benefícios de Deus se nós não vamos buscá-los? Ninguém vem atrás de nós para dar dinheiro, só vem cobrar. Não é? Só vem cobrar. Deus abre seus tesouros para nos dar. Mas nós precisamos acessar. Veja só, homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem o coração e leva a alma ao arrependimento, e a prece? A prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. A prece nos leva a um patamar superior da dor e do sofrimento, das angústias e das coisas ruins da matéria. E é lá, nesse patamar superior, na prece, que nós aurimos as forças para, quando retornarmos às lides diárias, suportar as interferências e tentações do mundo, as influências dos espíritos, as agressões dos encarnados, as problemáticas da família, as dificuldades no trabalho, no processo afetivo e, acima de tudo, a maior dificuldade, aquelas que nós trazemos no âmbito íntimo de nossa alma, as crises existenciais. Compreende isso? As crises que nascem dentro da nossa própria alma. As noites negras que nós entramos, as perturbações que nós vamos criando através de percepções errôneas de acontecimentos que nos chegam. É uma palavra mal direcionada, é uma ingratidão de alguém que nós amamos e dedicamos todo o amor àquela pessoa. Ela não exigiu e não pediu nosso amor, mas nós doamos a ela, mas ela não quis e nós queremos aí então nos matar, porque nós não queríamos que aquela pessoa fosse obrigada a sentir e aceitar o nosso amor. São crises que nós vamos interpretando erroneamente, são as crises de relacionamento, quando as pessoas não falam o que nós gostaríamos de escutar. Ah, eu gostaria que falasse como eu falo baixo, eu falo educado, eu elogio as pessoas, e as pessoas gritam comigo, falam coisas ruins. Geralmente nós falamos isso e criamos então aí um mundo ilusório, onde nós acreditamos que somos direitos à felicidade, que nós merecemos a felicidade. Mas quando não a encontramos, então, nós passamos a transferir a felicidade para aquilo que nós chamamos de prazer. Fugimos da verdade. Fugimos da realidade. Criamos um mundo ilusório. Só a prece para nos tirar desse processo obsessivo que está acontecendo na Terra, nesses momentos da atualidade. Só você salva você.
Só eu posso me salvar. Eu posso ajudar a cada um que vem nessa casa, mas eu não posso fazer as suas decisões quando sai dessa casa. Eu não posso ir lá na tua casa e dizer, senta, larga o celular, reza, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, medite sobre sua vida, medite sobre as relações tóxicas que estão na sua vida, medite nos pensamentos perversos que você está alimentando dentro da sua cabeça. Não permita eles, coloque uma prece, diga assim, meu Deus, Jesus Cristo, por misericórdia, Jesus, me ajude, porque eu já não me suporto mais. Eu estou agredindo a mim, Jesus Cristo. Imagino o que eu estou fazendo com os outros filhos do mesmo Pai, nosso irmão. Se eu estou fazendo isso comigo, eu estou acabando com a vida deles também. Não deixe, Jesus, me ajude, por misericórdia, Jesus. Faça essa prece. Conversa com Deus. Não precisa ser com essas palavras. Mas converse com Deus. Fala para Ele, ajoelhe, fala, Jesus, me salva. Eu estou pronto para ser salvo. Eu estou perdido dentro de mim mesmo. Pessoas vêm para ajudar a sair. São aqueles que me atacam, aqueles que me abandonam, aqueles que vão embora, aqueles que roubam, aqueles que mentem para mim. Estes são instrumentos para mim aproximar de ti, Senhor Jesus. Mas eu estou pensando, com o orgulho e com a matéria. Eu faço que eles sejam os culpados da minha dor e sofrimento. Mas na verdade sou eu o culpado, Jesus. Eles são o instrumento que está me fazendo aproximar de ti. Olha o tanto que nós estamos ilusórios. Ah, Jesus, eu estou passando por magia, feitiçaria, por macumba. Ah, Jesus, eu vou fazer uma macumba para desmanchar a macumba. E que quem fez para mim recebe também a mesma coisa. Que o Senhor possa esmagar meu inimigo. É assim que é a prece do justo e do santo e daquele que tem fé em Cristo Jesus? Não. Esta é um diálogo das trevas com as trevas. Não diálogo do cristão com o Jesus Cristo. Está compreendendo? Jesus, faça a tua vontade, porque tu sabes do que eu preciso. Eu não sei, porque tudo o que eu estou decidindo, as coisas estão piorando o meu caminho, meu destino. Se eu estou solitário, Jesus, me conceda uma pessoa que eu mereça, para que eu possa, Senhor, crescer, fazer essa pessoa feliz. Mas o que nós queremos, Jesus, me dá uma pessoa que lava, passa, cozinha, banque todas as contas e que aguente minhas neuras psíquicas e emocionais. Não é isso que vai pedir? Jesus vai te dar uma pessoa assim? Não, vai te arrumar exatamente uma pessoa desse jeito. Para quê? Para que essa pessoa, através dos remédios amargos que você precisa, faça você mudar. Aí vai aparecer uma pessoa que vai te deixar no fundo do poço e depois vai te abandonar. Não é? Para você aprender que não é esse o caminho. É assim, Jesus, eu quero me melhorar. Eu quero fazer da minha vida um ato de amor e bondade na vida de alguém. Compreende a diferença? Cristo sabe do que nós precisamos. Ele não vai fazer as coisas por você, mas a prece vai nos dar a sustentação para fazermos. Caminhai pelas sendas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. Quantas pessoas precisam ficar escutando barulho para se sentir vivo? Vai colocar música, põe música alta, músicas obscenas, músicas que muitas vezes ele não sabe nem o que está falando, mas o som é alto, porque ele está fugindo de si mesmo, porque ele já fugiu de Cristo, já fugiu da prece, da oração. Compreende? Mas aquele que faz prece, o vizinho põe uma música ao lado, mas ele entra em prece e ocupa suas mãos e sua atenção, e ele não escuta mais o som alto do vizinho. Está compreendendo isso? Há muitos anos atrás eu dirigi um trabalho mediúnico numa cidade do interior. O fundo do centro espírita, assim como a nossa casa aqui, dá com a margem do córrego, e nós escutamos a doce melodia da conversa das águas com as pedras, né? Quem nunca escutou é só sentar ali naquela área ali, fechar os olhos. Você vai escutar o murmúrio das águas. Elas falam muitas coisas. No encontro com as pedras e com as rochas. Você vai sentir uma paz imensa. Lá nesse centro, ela dava por uma praça. E um dia, um ano de política como esse ano nosso, montaram um palanque, menos do que daqui da minha casa. Era a hora do trabalho mediúnico. A música vocês já sabem, né? Em ano político. O som dava para escutar.
na capital, era na cidade do interior, 50 quilômetros daqui. Dá para escutar daqui o som de lá. E nós começamos a fazer o trabalho mediúnico. E eles ligaram o som. Eu pedi a nosso Senhor Jesus Cristo, aos benfeitores, que isolasse a casa. Não dava para escutar a minha voz, não estava com microfone, era voz natural. E os trabalhos começaram. Quando eu encerrei os trabalhos, 2 horas depois, quando eu disse, assim seja, amém. Os médios retornando, ué, o som está alto agora? Não, o som esteve alto o tempo inteiro. Isso prova que a prece nos eleva, olha aqui, ó, que harmonia. Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes doces e suaves dos serafins. Mais leve do que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis. Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros. Quando, ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai, como Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor Jesus sentiu. Embora carregando a cruz infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste, namorada do Pai Celestial. Assim a prece nos faz. Se você tem dificuldades de explanar a prece, porque está envolto pelos tormentos da matéria e do cérebro materialista, faça a prece em leitura. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo tem a coletânea de preces, para que a gente possa pronunciá-las lendo, até nós conseguirmos o equilíbrio da prece. A prece, ela dá-nos o sustentáculo para agir, não para que os espíritos façam por nós. Para encerrar, havia um homem perdido no deserto. Essa história está no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas páginas que antecedem essa lição. O homem estava perdido no deserto. Não sabia mais para onde ir. Para todo lado que ele olhava, era só areia. Ele caiu de joelhos em prece. Se for a prece de um homem materialista, ele vai dizer: Senhor, eu sou um homem de fé. Essa é a prece do materialista. Mande, Senhor, um anjo trazer um copo d'água que eu estou morrendo de sede. E se possível, esse anjo também possa me pegar no seu colo e me levar nas suas asas aladas para um oásis onde eu encontrarei o refrigério para o calor e os tormentos e a fraqueza que estou sentindo. Senta na areia e espera o anjo chegar. Essa é a prece daquele que é materialista. Da prece daquele que conhece o amor de Jesus Cristo. Senhor, envia-me um anjo consolador. Estou perdido no deserto. Minhas forças acabaram. Não tenho mais nem forças e nem energia e nem sei para onde ir. Ajude-me por misericórdia, ó Jesus Cristo. Sentado, ajoelhado no chão, nas areias escaldantes do deserto. Muitas vezes rola até uma lágrima nos olhos, demonstrando a sinceridade do coração. Aquele homem, num impulso inesperado, sem saber de onde vem e nem como vem, tem uma inspiração divina. Brota no teu corpo desfalecido uma energia estranha. Ele levanta-se, usando esta estranha energia que está como um quanto de força em suas células. Ele não sabe por quê, mas vai em uma determinada direção.
Custa subir uma grande elevação, mas sobe. Não sabe por que está subindo, nem de onde vêm as forças. Ao subir essa elevação, algumas centenas de metros da onde ele fez a prece, ele chega ao cume dessa elevação. E ao divisar do outro lado, está um riacho de águas cristalinas que salva a sua vida. Ele olha para os céus e diz: obrigado, Senhor, por ter me ajudado, me dado força para vencer as minhas fraquezas. Desce e salva-se nos remansos daquele riacho. E aí, ele já sabe para onde ir. Porque as margens do riacho sempre tem cidades. Ele pode descer ou subir. Já não está mais perdido. Assim é aquele que pede, e busca, e obtém. Amém? Amém. Alguém quer falar algo? Pedir algo? Obrigado, Senhor, por esta tarde magnífica. Pelo teu evangelho, Senhor, que nos consola e nos conduz. Nos fortalece. Em nossas fraquezas, fazemos-nos fortes. Em nossa ignorância, fazemos-nos sábios. Na falta da fé, fazemos-nos devotos. Quando encontramos teu evangelho em obediência e vida, Senhor. Assim, ao retornarmos aos nossos lares, nossa vida, possamos levar essa força descomunal do teu evangelho em nossa alma. Sabemos, Senhor, que os problemas ainda continuam, mas agora compreendemos e sabemos que eles são apenas os instrumentos para a transformação e o crescimento de nossa alma, Senhor. E assim, antes caídos, olhando para as montanhas dos problemas, estávamos nos diminuídos e fracos. Agora, erguidos em pé, olhamos os fragmentos destes problemas como os grãos de areia em nossa vida, que nós os reuniremos e subiremos a Ti através do esforço, da coragem e da perseverança na prece e nas atitudes para o bem, sem machucar, ofender, prejudicar, desejar ou pensar no mal para nós ou para qualquer ser vivente na face da terra. Seja dos animais rastejantes, dos que andam, dos que voam, seja dos nossos irmãos, nossos companheiros. Assim, Cristo Jesus seja feito e há de acontecer, porque assim decidimos com amor em teu santo nome e com a tua ajuda e com tua permissão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. E ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Meigo amado Jesus, leve esta prece, Senhor, aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e de todos aqueles que passam pelos tormentos das intempéries da natureza. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de cada um de vocês. Que Jesus Cristo possa acompanhá-los de retorno ao lar. Sábado que vem, nós comemoramos os Dias das Mães na nossa casa espírita. Nós temos o hábito de dar um presente para cada mãezinha, para cada mulher que vier à nossa casa. É um utensílio para o lar, não é? Não vou dar rosas, apesar que todas as merecem. Mas, como eu sei que a mulher, a mãe, já é uma flor, um jardim de amor, ela não precisa ganhar rosas da nossa casa. Deixa isso para os seus amados, né? Se tiverem. Se não tiver, receba a rosa celestial, que é o amor do nosso Pai. Mas nós
eu tenho o hábito, desde já na adolescência, na juventude, de dar um presente de utilidades diárias, né? Então, aquelas que vierem ganharão esse simples, simplório presente. Já peço perdão de antemão pela simplicidade do presente, mas é com muito amor e com muito carinho, né? Tenho o privilégio de ter irmãs que nós doamos há alguns anos estes presentes. Hoje, essas pessoas, algumas dessas não têm condições físicas de vir a casa, mas tem 16 presentes que usam até hoje. Foram 16 anos que receberam e ganharam, não é? E tem 20 anos nessa casa e nós temos esse hábito. Eu não tenho mãe física mais, porque ela já retornou das muitas casas do nosso pai. Mas faço minha todas as mães que aqui se adentram. Então, aquelas que puderem vir, né, que sejam bem-vindas e receberão aí esse presentinho do Recanto da Paz. Amém? Amém. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que eu disse, pela inferioridade do meu ser, a ignorância verbal, ainda em aprendizado, possa ter ferido, machucado, ou de forma errônea ser mal interpretada aquilo que eu disse. O Espiritismo é de essência divina. Os erros que verem nesta casa, a responsabilidade, a culpa é minha. Não é do Espiritismo. Não culpe o Espiritismo se alguma coisa que foi dita, ou que vocês possam ver ou perceber, não culpe ao Espiritismo. São as deficiências da minha alma que, como criança, está em aprendizado evolutivo. Essa oportunidade bendita e redentora que Jesus Cristo nos deu nessa casa chamada Centro Espírita Recanto da Paz, que nós, hoje, temos 20 anos e um mês. Olha que coisa, é aniversário. 20 anos e um mês de Centro Espírita Recanto da Paz sob a minha coordenação. Amém? Amém. Sintam-se amados e amadas e que a paz de Cristo vos acompanhe, que a minha felicidade esteja em seu coração.